Boa noite a todos, mais uma quarta-feira de bênção, mais uma quarta-feira de esperança. Nós estamos aqui para louvar a esse Deus, agradecer esse Deus maravilhoso. Desde já na sua casa aí você possa conectar a esse Deus, não só o seu celular, não só a sua TV, mas que o seu coração possa conectar com o Senhor agora, que você possa desejar e esperar o melhor do Senhor nessa noite, onde nós vamos cantar, onde nós vamos adorar esse Deus, onde nós vamos refletir da palavra do Senhor e também orar aí no final aí nosso pacto de oração. Mas isso, no começo agora nós vamos adorar esse Deus de todo o coração, cantar a Ele, dizer que mesmo nesse tempo de pandemia, nesse tempo que nós não sabemos o que fazer, como agir, como pensar, que nós possamos nos agarrar nesse Deus tremendo, maravilhoso, que seja o que for, que você não tema, mas que você possa dizer para o Senhor que Ele é aquele que está com você, que você possa não só falar, mas que você possa sentir isso no seu coração, que Deus está com você a cada momento. Então vamos cantar ao Senhor. Seja o que for, seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo. E da batalha eu não fugirei. O Senhor é meu abrigo. Confio na palavra de quem me criou. E nada ponho a minha fé, senão na graça de Cristo Jesus. Santo, santo, santo nome, teu nome é santo. Maravilhoso és tu, meu Pai. Em ti descanso, por toda a vida hei de te louvar. Teu nome é santo, maravilhoso és tu, meu Pai. Em ti descanso, por toda a vida hei de te louvar. Aleluia, Senhor. Tu és tremendo, Deus, tu és maravilhoso, Senhor, Pai. Nós vamos cantar mais uma vez, seja o que for. Você possa não temer, mas confiar nesse Deus maravilhoso. Seja o que for, cante. Seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo. E da batalha eu não fugirei. O Senhor é meu abrigo. Confio na palavra de quem me criou. E nada ponho a minha fé, senão na graça de Cristo Jesus. Santo, santo, santo nome, teu nome é santo. Maravilhoso és tu, meu Pai. Em ti descanso, por toda a vida hei de te louvar. Teu nome é santo, maravilhoso és tu, meu Pai. Em ti descanso, por toda a vida hei de te louvar. Seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco, Deus. Por mais que nós não vemos, Senhor Jesus, o Senhor é aquele que está conosco a cada momento, Senhor Jesus. O Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo esse Deus maravilhoso. Esse Deus que nós podemos contar, que nós podemos colocar o nosso coração, a nossa vida, a nossa esperança, a nossa fé nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, Senhor Deus, Pai, de pandemia, de muitas vezes, Senhor Deus, sem esperança, mas em Ti nós podemos confiar, Deus Pai, que o Senhor é o Deus
bom. Acima de tudo, o Senhor é bom. E o Senhor é Deus. O Senhor continua sendo Deus. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Vamos cantar ao Senhor. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. E chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Diga para você mesmo: que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Ô Senhor, essa é uma realidade que nós queremos viver a cada dia, queremos buscar do Senhor a cada momento. E o nosso coração, Deus, se enche de gratidão a Ti, porque o Senhor continua sendo o mesmo. Tua palavra nos garante que no Senhor não há sombra de variação. Tua palavra nos garante que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mesmo nos tempos difíceis, mesmo nos momentos complicados, o Senhor continua sendo aquele que ministra as nossas vidas, aquele que trabalha em nosso coração, aquele que age a nosso favor. E nessa quarta-feira tão especial, uma quarta-feira de esperança, uma quarta-feira de nós nos rendermos a Ti, de nós nos colocarmos no altar do Senhor, eu peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor, através do Teu Santo Espírito, esteja falando conosco, como o Senhor já tem falado aos nossos corações através das canções, que o Senhor continue a falar conosco através da Tua palavra que vai ser ministrada daqui a pouco. E nós abrimos o nosso coração para o Senhor falar conosco, que o Senhor continua sendo bom. Mesmo nas nossas inquietações, nas nossas dificuldades, o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor continua nos abençoando. Pai, nós oramos por essas pessoas que estão, ó Deus, enfrentando momentos difíceis nas suas vidas, pessoas que estão enfrentando enfermidades, pessoas que estão enfrentando crises e inquietações, ansiedades, enfim. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe o que se passa no mais profundo do nosso ser. E por isso, Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor agora e clamar que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos direcione aquilo que é a Tua vontade para cada um de nós. Então, Pai, em nome de Jesus, através do Teu Santo Espírito, que o poder do Senhor se revele em nossas vidas nessa noite e que nós possamos sair daqui tocados, transformados, renovados. E, ó Deus, que cada um de nós em nossos lares, cada um de nós, ó Deus, que estão assistindo este culto agora, possa sentir a presença do Senhor, possa sentir o cuidado do Senhor, possa sentir a presença do Senhor agindo, Pai. Então fala conosco, continue a ministrar as nossas vidas e os nossos corações, que seja um tempo de renovo e restauração para as nossas vidas. É a nossa oração, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que bom, meus irmãos, que você está aí nessa nossa noite da esperança, né? O nosso momento especial de quarta-feira, de nós estarmos juntos celebrando e adorando esse Deus maravilhoso. E que bom que você
tem sido fiel e tem permanecido conosco ao longo desses meses todos, né? Que nós estamos ainda afastados ainda pela pandemia, mas logo, logo, se Deus quiser, tudo isso vai passar. E nós temos uma boa oportunidade de estarmos juntos agora no próximo fim de semana, né? Nós temos o nosso culto, a nossa celebração, e eu quero pedir para você fazer a sua inscrição, tá? Você deve estar recebendo agora aí no seu celular os links, né, para você fazer a sua inscrição para participar do nosso culto presencial, do nosso culto drive-in. O próximo domingo é domingo de Santa Ceia. E você já sabe os nossos procedimentos aí, né? Nós já temos aí mais de 30 pessoas inscritas para a reunião presencial e já estamos com quase nosso estacionamento lotado, tá? Então, se você não se inscreveu ainda, corre lá, se inscreva e participe conosco deste momento, que vai ser um momento muito especial na presença de Jesus, tá bom? Então, não deixe de participar, não deixe de estar conosco, vai ser um culto especial, vai ser um culto diferente, tá? Quero que você crie essa expectativa e venha participar conosco, vai ser um momento de muita adoração a Deus, né? Um momento de nós nos entregarmos na presença do Senhor. E lembrando sempre, né, que o culto lá no drive-in é para as pessoas dos irmãos maiores de 60 anos e as famílias com crianças, tá? Crianças de 0 a 12 anos, né? Então, se você não faz parte desse grupo, do chamado grupo de risco, e nem tem criança pequena, e nem também tem a maior de 60 anos, então você pode participar do culto presencial conosco. Nós temos 50 vagas, que é o que a nossa prefeitura autorizou para nós fazermos a nossa reunião, né? E você então se inscreva lá nas nossas planilhas. São 2 planilhas diferentes, uma para o culto drive-in e outra para o culto presencial. Mas é importante que você preencha todos os dados lá, tá, irmãos? Coloque lá o seu nome, seu telefone, porque tudo isso aí são documentações que a igreja tem que providenciar para nós podermos operar neste momento com o culto presencial, tá? E não se esqueça, venha de máscara, né? Vai ser aferida a temperatura, chega um pouquinho antes para não dar aquele tumulto todo, porque 7h30 em ponto começamos o nosso culto, tá? Então, no último culto nós pedimos para os irmãos chegarem mais cedo, os irmãos obedeceram e foi muito legal, né? Que antes das 7h30 nós já estávamos com as nossas lotações aqui já organizadas, tudo certinho, para 7h30 em ponto a gente começar a nossa transmissão. Mas se você ainda não se sente seguro de estar conosco aqui, não fique preocupado, tá? O nosso culto vai ter a transmissão ao vivo, como nós temos feito o nosso culto online, né? Estamos melhorando aí a nossa transmissão ao vivo, para podermos então ter uma boa qualidade para que você possa continuar sendo ministrado, tá? E devagarzinho assim, nós vamos retornando e eu quero que você crie e viva nessa expectativa de que Deus vai nos abençoar neste momento especial que nós estamos passando, tá? Um outro aviso importante, a nossa próxima reunião da Noite da Esperança, agora em caráter aí vamos dizer assim, em caráter experimental, e nós vamos fazer um teste, a nossa reunião vai migrar da plataforma aqui do YouTube, da plataforma do Facebook, para um semipresencial, vamos dizer assim. Como isso vai acontecer, pastor? Nós vamos migrar de plataforma, tá? Nós não faremos mais os cultos aqui no YouTube nem no Facebook. Nós vamos utilizar a plataforma Zoom, né, nesse primeiro momento, para que você então possa participar conosco, tá? Então, você também vai receber, a partir de segunda-feira, para a gente não misturar as estações aí do nosso fim de semana, segunda-feira você vai receber já o link e como você pode baixar o aplicativo Zoom no seu telefone, se você ainda não tem, com todas as orientações, para quarta-feira que vem, a partir das 8 horas da noite, nós tenhamos a nossa Noite da Esperança acontecendo, né? E eu vendo vocês me vendo, né? Vai ter louvor, vai ter a ministração da palavra, vai ser muito legal, mas nós queremos fazer uma forma de interação, né? Para a gente atingir um grupo maior de pessoas. A gente consegue colocar ali no Zoom, irmãos, até 99 pessoas, tá? Então, não se preocupe com a capacidade que a gente consegue colocar esse grupo grande de pessoas ali para a gente participar ao vivo e ter tudo isso aí. Também tem uma possibilidade que nós vamos ver como acontece aí, de repente a gente fazer a gravação da mensagem e depois a gente disponibilizar aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Mas nós estamos estudando como nós vamos fazer isso, tá? Mas não se preocupe, nós vamos manter essa programação acontecendo. Ali nós vamos ter o pacto de oração, teremos um momento de oração, de intercessão, de clamor, mas nós vamos ter uma interação maior e eu creio que vai ser bênção para a minha vida, para a sua vida, e você pode convidar os seus amigos do mesmo jeito, né? Você vai enviar o link para ele vai baixar ali o aplicativo, se é que ele já não tem o aplicativo no telefone dele, e ele vai conseguir se conectar, né, através do Zoom também para participar conosco. Então vai ser muito legal e eu quero que você participe conosco deste momento lindo que nós vamos começar a partir da próxima semana, tá bom? Mas neste momento eu quero orar com você para nós consagrarmos ao Senhor a nossa vida financeira e orarmos ao Senhor agradecendo a Deus, né,
pelos dízimos, pelas ofertas, pelas contribuições que nós temos recebido, né? Hoje, nós estamos durante essa semana agora, finalizando algumas instalações aqui, que você não consegue ver agora, mas nós já temos aqui uma nova iluminação instalada, né? Melhoramos a nossa qualidade de captação para transmissões. Então nós estamos num processo de mudança. Tudo isso acontece, irmãos, por causa dos investimentos que eu e você fazemos no reino de Deus, né? E quanto melhor nós fizermos, mais essa palavra vai mais longe. Porque a gente tem que fazer as coisas para Deus com excelência. E é o que nós estamos tentando buscar fazer e queremos fazer, e você também faz parte desse projeto, tá bom? Existem outras coisas que nós queremos fazer na igreja, e se de repente você sentir no seu coração de dar uma contribuição, de você querer se envolver num desses projetos, fala comigo, tá? Que nós temos algumas coisinhas que a gente quer fazer, que a gente quer melhorar, né? E se a gente juntar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente consegue dar conta disso, além do caixa central da igreja, como a gente tem feito normalmente, tá bom? Mas eu gostaria que, se você sentir no coração de nos ajudar, de se envolver num desses projetos de melhorias que nós queremos fazer aqui na igreja, fala comigo, né? Manda uma mensagem para mim e nós vamos conversar e falar um pouquinho como é que nós podemos fazer para abençoar este momento e a nossa igreja também conseguir melhorar a sua qualidade das transmissões, dos cultos, para nós fazermos aquilo, um negócio realmente, como diz a galerinha aí, né? Fazer uma coisa top para Jesus, tá bom? Mas vamos orar neste momento e vamos consagrar ao Senhor este momento especial. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua provisão, pelo teu cuidado, pela tua presença em nossas vidas. Queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa existência. Oramos, ó Deus, com o coração entregue nas tuas mãos, sabendo que o Senhor está agindo, sabendo que o Senhor está cuidando de nós. E neste momento, ó Deus, nós queremos colocar as nossas vidas nas tuas mãos e clamar ao Senhor pela provisão, clamar ao Senhor pelo teu cuidado, clamar ao Senhor pelo teu agir em nossas vidas. E nós pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor esteja nos capacitando e nos dando toda a provisão que nós precisamos para viver. Pai, nós clamamos que o Senhor nos ajude com os nossos compromissos, que o Senhor nos dê os recursos que nós precisamos para continuar não só levando a Tua Palavra a outras pessoas, mas também abençoando vidas que precisam de cesta básica ou de qualquer outra forma de ajuda, que nós possamos ser a Tua igreja, ser a mão do Senhor para abençoar vidas e abençoar corações neste momento de dias abalados que nós estamos vivenciando, e que nós possamos contar com a presença, com a bênção e com o agir do Senhor em nossas vidas. Então fica conosco, continue a falar e a ministrar os nossos corações nessa noite, e continue a nos dar aquilo que nós precisamos para que nós possamos levar a Tua Palavra àqueles que ainda não Te conhecem. É a nossa oração, é o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vai entrar uma telinha agora aí, com as informações bancárias da igreja. Você já sabe, né? Tem ali o número da conta da igreja, o CNPJ da igreja, também tem o código do Banco Bradesco, onde a nossa igreja tem a conta, né? Se você de repente quiser fazer uma transferência eletrônica. E também vai aparecer aqui na sua telinha aí um QR Code, onde você pode posicionar aí o seu telefone celular, né, a câmera do seu telefone celular. Você vai ser direcionado a uma página da nossa igreja, né, o www.impvai.com.br, e ali nessa página tem um link que você clica e você então faz um documentozinho de doação, né? Daí você põe ali o valor, preenche com o valor que você quer ofertar e contribuir, e esse valor então você pode efetuar a sua doação, seja no aplicativo do seu banco, em casa lotérica, no autoatendimento do seu banco, enfim. A gente está criando esses mecanismos e mantendo esses mecanismos para que você possa manter sua fidelidade, manter sua generosidade, manter a sua solidariedade e gratidão ao nosso Deus por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tá bom? Então você que vai contribuir conosco, nosso muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida e que você possa experimentar as bênçãos do Senhor cada vez mais sobre você. E o áudio depois no fone, como é que tá?
Graças a Deus estamos de volta e eu quero refletir com você hoje uma palavra muito especial que Deus colocou no meu coração. O tema você já viu aí no nosso slide, no começo aí da nossa transmissão, né? Eu quero falar hoje sobre fundamentos inabaláveis para dias abalados. Porque fato é que nós estamos vivendo essa confusão, né? Nós estamos vivendo dias assim, em que as coisas parecem que estão meio fora do lugar, e elas estão. Estamos vivenciando momentos de muitas incertezas, né? Incertezas nas mais variadas áreas. Você tem uma incerteza política, você tem uma incerteza econômica, você tem agora até uma incerteza do ponto de vista ambiental, né? Que nós estamos vivendo em uma estiagem extremamente preocupante aqui no Paraná. Queimada acontecendo para tudo quanto é lugar, né? E aí muita gente negando, muita gente apoiando, muita gente contra. Então, assim, são dias que realmente existe um abalo acontecendo. Sem contar, né, com o Covid-19, que já está aí já indo pro né, o 10º mês quase já, né? Que ele tá que tem que já tem a notícia, 7 meses já, quase para 8 meses de tudo, de praticamente as coisas nessa flexibilização fecha, flexibilização fecha, flexibilização fecha, né? Um número grande de pessoas ainda no Brasil se contaminando. Na Europa, agora as pessoas estão temendo uma segunda onda da doença na Europa, né? Com aquelas pessoas que não foram infectadas na primeira onda. E, enfim, vivemos dias abalados. Dias que as coisas saíram do controle, tempos em que a gente precisa parar para avaliar certas coisas, como nós estamos caminhando, como nós estamos conduzindo nossa vida, como nós estamos vivendo, né? Mas é interessante que mesmo nesses tempos difíceis e nesses tempos de abalo que eu e você enfrentamos na nossa trajetória, na nossa caminhada, é importante nós lembrarmos e frisarmos também que Deus ele não perdeu o controle do que está acontecendo na nossa vida. Deus não perdeu o controle das situações que eu e você vivenciamos e estamos vivenciando ao longo de toda essa trajetória. É interessante que muitas vezes a gente confunde tempos de bonança com tempos de vitória, sendo que na maioria das vezes as vitórias que nós conquistamos em nossa vida, elas vêm durante esse período de abalo. As nossas convicções elas são reafirmadas, os nossos passos eles são firmados, os nossos caminhos são endireitados, as nossas conexões, como eu falei nesses últimos 2 domingos, elas são reorganizadas e reajustadas, e reconectadas, vamos por assim dizer. Então, quando eu paro para pensar e quando eu olho para as Escrituras, procurando respostas, porque é através da palavra de Deus que nós vamos conseguir encontrar as respostas que nós precisamos para esses dias abalados, nós observamos e nós podemos ver dentro da história de vários personagens que existe uma coisa em comum com essas pessoas para que eles então fortaleçam as suas vidas e eles sigam na direção daquilo que Deus tem reservado e preparado para cada um deles. E o mais interessante ainda nessa história toda é que a gente não consegue mensurar o quão nós vitoriosos nos tornamos na vida dentro de um ambiente onde tudo é favorável. Mas quando nós enfrentamos as dificuldades, nós conseguimos observar com mais clareza onde nós estávamos e onde nós estamos agora, e o trajeto que nós percorremos. Então, uma coisa que é muito importante eu e você fazermos durante esse período todo que nós estamos vivendo, desses dias de abalo que nós estamos vivendo no mundo, é nós pararmos para pensar e observar, né? Vamos pegar assim como se fosse a deadline, como eu tenho dito, o dia 15 de março, quando nós tivemos a nossa última reunião presencial. Porque foi naquela semana que Paranavaí, especificamente, parou com algumas coisas, né? O primeiro lockdown mesmo, fechado, com tudo parado ali por alguns dias. Se eu e você parássemos para olhar de 15 de março até hoje, dia 30 de setembro, nós teríamos que olhar para esse período e observar o quão Deus foi trabalhando e o quão nós fomos mudando a nossa vida durante toda essa trajetória. Por isso que a palavra de Deus ela nos dá fundamentos que são inabaláveis. Para que quando a gente enfrenta esses dias, para que quando nós enfrentamos essas situações,
de abalo, a nossa vida permaneça firmada e fincada em Deus. Porque o grande problema que a gente observa nos dias que nós estamos vivendo hoje é que as pessoas elas não estão tendo muito fundamento para segurar suas vidas. As pessoas estão tentando agarrar naquilo que se coloca diante delas. E talvez essa seja uma oportunidade de ouro que Deus está dando para mim e para você, de nós falarmos para essas pessoas daquilo que Deus está fazendo, para nós olharmos para essas pessoas e ministrarmos o coração e a vida dessas pessoas diante daquilo que o Senhor mesmo tem colocado e ministrado nos nossos corações. Então, eu queria, na nossa reflexão de hoje, falar sobre esses fundamentos inabaláveis. Eu quero falar apenas sobre 2 desses fundamentos, para esses dias de abalo, esses dias abalados que nós estamos vivendo. E eu quero começar com uma citação, com uma frase do ex-presidente Abraham Lincoln, que ele fala assim, que um pensamento dele, que ele diz assim, que o êxito na vida ele não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que você superou no caminho. E eu penso que essa frase ela seja muito oportuna e atual para os dias que nós estamos vivendo hoje, porque nós não podemos medir se nós estamos nos aproximando cada vez mais de Deus, se nós não olharmos as dificuldades que esse trajeto todo que nós estamos vivendo ao longo desses meses, se essas dificuldades nos aproximaram ou nos afastaram de Deus. Nós estamos há tanto tempo sem a nossa noite da esperança, não é verdade? Porque dia 15 foi um domingo, a nossa noite da esperança parou uma semana antes. Porque na quarta-feira que nós iríamos ter a nossa noite da esperança, foi quando fechou tudo aqui em Paranavaí. Então, nós temos que parar para observar isso, nós temos que parar para observar o quanto a nossa vida mudou, o quanto nós nos aproximamos de Deus diante dessas situações que nós estamos enfrentando e que nós estamos enfrentando ao longo dessa trajetória. Por isso que hoje eu quero falar com você sobre esses fundamentos. Como eu disse, eu quero conversar com você apenas sobre 2 desses fundamentos, que eu e você precisamos ter em nossas vidas. Esses fundamentos precisam fazer parte da minha vida e da sua vida, e esses fundamentos são fundamentos que não se abalam, são fundamentos que não mudam, são fundamentos que estão lá no pé da nossa construção, nas fundações da construção da nossa vida, e são alicerces profundos que precisam estar no Senhor, cravados e firmados nele, para que a nossa vida então possa se desenvolver e nós possamos experimentar aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Amém? Então, o primeiro fundamento inabalável para dias abalados é esse aí que vai aparecer para você na tela. É basear a vida na fé. Basear a vida na fé. A fé precisa ser o fundamento. É por isso que o primeiro fundamento inabalável para dias abalados é esse. Basear a vida na fé. Agora, presta atenção numa coisa. Por que a fé é esse fundamento inabalável? Porque a fé ela vai transcender aquilo que eu e você enxergamos na nossa trajetória, da nossa caminhada de vida. Vamos abrir um pouquinho mais esse conceito. Eu e você temos uma tendência, e o ser humano tem essa tendência, de nós olharmos e nos focarmos naquilo que está diante de nós, correto? Agora a fé, ela vem para nos colocar num pensamento acima disso. Karl Barth diz, que é o teólogo Karl Barth, ele diz que a fé, ela vem para torcer o pescoço da razão, porque muitas vezes você não compreende a fé. Você não compreende as coisas pela razão, é fé. E a fé, ela gera em nós uma convicção da ação de Deus que nenhuma outra coisa neste mundo pode explicar. E aí então, quando eu olho para as Escrituras, quando a palavra de Deus me fala desse basear a vida na fé, a palavra de Deus me revela o texto que está registrado na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. E o que a palavra de Deus diz lá? Acompanha aí. Sem fé é impossível de agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha só que interessante. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Vivemos uma vida de relacionamento.
Vivemos uma vida onde a nossa trajetória, a nossa caminhada, o nosso agir, a nossa existência, ela vai apontar para a fé. Porque se o Senhor Jesus é o centro e o objeto da nossa vida, se Ele é o centro do nosso coração, se Ele é o único e suficiente Salvador que eu e você temos, então a vida de fé é algo que se espera daqueles que andam com Jesus. Porque para agradar a Deus é preciso uma vida de fé. A nossa fé, a nossa vida, ela precisa de atitudes, ela precisa de procedimentos. A nossa vida precisa ser conhecida por essa vida com esses atos de fé, com essas manifestações da fé no nosso dia a dia, na nossa trajetória, no nosso andar. Quando nós demonstramos fé de verdade, então nós agradamos a Deus. E aí então a fé se torna um fundamento inabalável para esses dias abalados que nós estamos vivendo. Mas o que é a fé? Se você voltar um pouquinho aí, o texto não está na nossa tela, mas se você quiser voltar na sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E é interessante que quando você olha um pouquinho mais aprofundado para esse texto, no grego, que é a língua que originalmente foi escrito, o Novo Testamento, essa palavra, a fé, ela é como se fosse uma qualidade substancial. O escritor de Hebreus está dizendo assim, que a fé, ela é a substância pela qual a pessoa vive. Ela é a natureza da pessoa. Então é como se ele estivesse dizendo assim, ora, a fé, a sua substância de vida, a sua forma de ser, o seu procedimento, a sua entranha, o mais profundo do seu ser, ele é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É interessante a fé ter essa fusão com a vida. Porque uma vida de fé aponta para Jesus. E se aponta para Jesus, aponta para um modelo de vida. E se aponta para um modelo de vida, essa vida flui na minha vida. Essa vida de Jesus flui através de nós. Essa vida de Jesus flui através da minha pessoa e da sua pessoa. Mas ela vai fluir através da fé. Então perceba que esse fundamento inabalável, esse fundamento inabalável para esses dias de abalo, para esses dias abalados que nós estamos vivendo, precisa fundamentalmente, precisa necessariamente de fé. Porque a fé é que vai nos equipar a, quando tudo parecer perdido, o nosso coração se encher de convicção de que Deus está ao nosso lado. Aleluia por isso. A fé, ela vai agir como um ato de adoração a Deus, como um ato de firmeza para crer naquilo que não se crê, como um ato de convicção, como um ato de adoração ao Senhor, porque eu tiro o foco da minha vida e coloco o foco em Deus. Eu saio de cena para que o Senhor viva através de mim, e essa vida então, através da minha vida, eu só consigo me apropriar dela por causa da fé que eu tenho no Senhor, por causa dessa fé que o Espírito Santo me capacita a viver. E então eu passo a viver uma vida diferente. Eu não vivo mais por vista, eu não vivo mais por circunstâncias, mas eu passo a viver por fé, porque é a fé que vai me direcionar para aquilo que é a vontade de Deus. Por isso que a fé, ela é um fundamento inabalável. Quem tem fé, tem Deus. E quem tem Deus tem tudo, como diz a Ela Fernandes. Quem tem fé tem Deus. E quem tem Deus tem tudo. Você está vendo o que Deus está falando com você nessa noite? Você percebe que o Espírito Santo está dizendo para você que é nessa base da fé que a minha vida e a sua vida precisam se fundamentar? Eu não sei quais são as dificuldades que você tem passado. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem vivido no seu caminho. Mas uma coisa eu sei, que quando eu e você baseamos a nossa vida na fé, o Senhor gera convicção em nosso coração. A nossa vida agrada a Deus. E como nós lemos lá em cima em Hebreus 11:6, nós cremos que o Senhor existe e Ele vai recompensar aqueles que o buscam. Aleluia por isso.
E essa recompensa não é uma recompensa talvez material, mas é uma recompensa espiritual que é muito mais duradoura e muito mais valiosa do que qualquer outra coisa, que é a profundidade do meu relacionamento, do seu relacionamento com o Senhor. Então, em nome de Jesus, nesses dias abalados que nós estamos vivendo, baseie a sua vida na fé, porque a fé é um fundamento inabalável. Amém? Mas também tem um segundo fundamento aqui. E o segundo fundamento inabalável para dias abalados é esse aí que está aparecendo para você na tela agora. Não deixe a ansiedade dominar o seu coração. O segundo fundamento é esse. Não deixe a ansiedade dominar o seu coração. É interessante que nos dias em que nós somos abalados, a primeira coisa que acontece, não sei se é com você assim, mas comigo é assim. Eu começo a ficar inquieto. Meu pensamento começa a acelerar. Algumas vezes a boca começa a secar. Tem palpitações. E quando eu menos espero, já estou sofrendo por alguma coisa que ainda não aconteceu. Aí sabe o que é isso? Ansiedade. Em dias de abalo, em dias abalados como este que nós estamos vivendo, a ansiedade tem sido talvez o grande mal que as pessoas estão enfrentando e que as pessoas estão vivenciando. Eu quase que posso afirmar com 100% de certeza que você que está em casa agora me vendo, seja no YouTube ou seja no Facebook, você, em dado momento, durante esse período todo, desses dias de abalo, desses dias abalados que nós estamos vivendo, a ansiedade bateu na porta da sua existência. Se não bateu, glória a Deus por isso. Mas eu tenho quase que certeza que todos nós que estamos aqui, que todos nós que estamos ouvindo essa mensagem, em dado momento, a ansiedade veio e bateu na porta da nossa vida. Talvez a ansiedade tenha sido gerada pelas incertezas que este momento trouxe, ou tem trazido. Saúde, economia, medo do futuro. Fato é que em dado momento nós lidamos com ela. E eu não quero ser profeta da desgraça, em nome de Jesus, não é isso. Mas algum tipo de inquietação, em função desses dias de abalo que nós estamos vivendo, um momento ou outro você vai enfrentar. Então, não deixar a ansiedade dominar o nosso coração, é um fundamento inabalável para dias abaláveis, para dias abalados, porque se eu permito a ansiedade entrar, eu não vou conseguir lidar com o meu dia a dia e com as demais coisas na minha vida. Porque a ansiedade ela tem uma tendência a fazer com que eu e você, a gente venha fixar os nossos olhos naquilo que está diante de nós. E a gente perde a percepção clara do que Deus está fazendo no nosso entorno. Mas a boa notícia disso tudo é que tem saída para a ansiedade. A boa notícia é que a palavra de Deus nos dá recursos para enfrentarmos as inquietações e a ansiedade. E aí eu quero que você veja comigo um texto que está registrado em Filipenses capítulo 4, versos 6 e verso 7. É um texto conhecido de todos nós. Mas ali Paulo, o apóstolo, escrevendo essa carta aos Filipenses, ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Irmãos, por mais difícil que possa parecer as circunstâncias que eu e você enfrentamos, eu não estou minimizando os problemas que nós enfrentamos e o problema que você vive. Mas a Bíblia é muito clara. Ela diz que nós não podemos andar ansiosos. Porque a ansiedade ela vai tirar do nosso coração
qualquer possibilidade de crermos que Deus vai intervir diante daquilo que nós estamos vivendo e enfrentando. Eu vou mais longe. A ansiedade, ela gera dúvida da ação de Deus. Agora, quando eu e você olhamos com mais cuidado para aquilo que Paulo escreveu em Filipenses, a gente começa a perceber algumas ações ali que eu e você podemos colocar em prática, e essas são ferramentas que Deus nos dá para nós vencermos a ansiedade. Por exemplo, a primeira ação que ele diz ali é assim, domine as suas emoções. Porque ele começa o verso 6 do capítulo 4 dizendo, não ande ansioso por coisa alguma. E ele fala isso porque há uma necessidade de nós refrearmos o nosso coração, de nós refrearmos as nossas emoções. Por isso que nós não podemos permitir que as emoções nos dominem, porque muitas vezes as emoções vão cegar o nosso entendimento, vão embaçar a nossa percepção. E não é isso que Deus quer. O que Deus deseja que eu e você façamos é que nós venhamos dominar isso. O texto não está na nossa projeção aí, mas se você quiser anotar, é para ler depois, Provérbios capítulo 4, verso 23. Sabe, Salomão lá diz assim, olha, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E quando nós falamos de coração, nós falamos de emoções. Por isso que nós precisamos dominar as nossas emoções. Nós damos a última palavra às nossas emoções, não são as emoções que dão a última palavra a nosso respeito. Porque muitas pessoas falam assim, não, mas eu sou assim mesmo, eu sou estourado, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, irmão, você em Jesus você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então coloca isso diante do Espírito Santo de Deus e deixa que o Espírito Santo de Deus conduza a sua vida. Então, em nome de Jesus, se livra da ansiedade, domina as suas emoções. Você está no controle das suas emoções, não é as emoções que estão no seu controle, que controlam você. Mas eu controlo as minhas emoções. Nós somos maiores, a nossa capacidade é maior do que as nossas emoções. Embora as emoções são importantes, é onde Deus age, é onde nós relacionamos com Deus, relacionamos com as pessoas, somos seres emocionais. Não desprezo isso e Deus nos fez assim. Mas as emoções não podem nos dominar. Porque senão, vai ser um caos a nossa vida. Nós vamos abraçar os abalos que os dias atuais têm nos trazido, e seremos abaláveis, ao invés de nós estarmos inabaláveis no Senhor. Uma segunda ação também aqui que Paulo nos ensina, que além de dominar as nossas emoções, ele diz assim, apresente para Deus as suas ansiedades. Irmãos, se existe algo que é grave em quem está vivendo uma situação de ansiedade e de inquietação, os nossos queridos irmãos psicólogos que estão assistindo aqui a nossa transmissão hoje, podem atestar isso aí no chat aí, se quiser. No chat, tanto no Facebook quanto no YouTube, pode atestar isso. Quando nós não falamos a respeito das nossas ansiedades, nós corremos o risco de ficar escravo dela. E orar e apresentar para Deus as nossas ansiedades nada mais é do que a gente abrir a boca e falar com Ele. Porque o versículo 6 aí de Filipenses capítulo 4, ele fala, mas em tudo pela oração e súplica com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Ele está falando assim, gente, vai lá e fala com Ele a respeito do que você está vivendo. Não é uma parte, não é um pedacinho, não. É em tudo. Tudo que diz respeito a você, tudo que diz respeito à sua existência, tudo que diz respeito à sua vida, coloca isso diante de Deus. Apresente isso ao Senhor. Porque quando nós falamos com Deus através da súplica e da oração, porque é a forma que nós usamos para falar com Ele. A súplica vai ser aquele clamor profundo da alma, para ver a ação do Senhor em nossas vidas. Ou seja, quando nós estamos suplicando a Deus, nós estamos reconhecendo para Deus que Ele é maior do que qualquer problema que nós estamos enfrentando, e que a última palavra vem dEle, e que nós estamos reconhecendo a soberania e a grandeza dEle. Então, irmão, fala para Deus o que você está passando. A ação de graça que Paulo fala aqui, antes de apresentarmos os pedidos a Deus, porque ele fala de oração, súplica com ação de graças, é você por antecipação já estar agradecendo e descansando no amor de Deus, porque Deus está agindo nas suas ansiedades. Então veja, eu falo para Deus,
eu reconheço quem Deus é e apresento para Ele o que eu estou vivendo, já agradeço pela resposta que Ele vai me dar, então isso começa a dominar o meu coração. E sabe qual que vai ser a consequência disso? De eu apresentar os meus pedidos a Deus, de eu falar com Deus a respeito do que eu estou passando, da minha súplica de reconhecer quem Deus é e a grandiosidade de Deus, e de eu agradecer a Deus porque Deus já está agindo na minha vida. Sabe qual que vai ser a consequência? O versículo 7 de Filipenses 4. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Não é maravilhoso isso? Quando nós lidamos com a ansiedade do jeito de Deus, irmãos, nós temos uma paz que transborda, que é abundante, que não cabe na compreensão e na mente humana. Porque Deus nos guarda nele mesmo. É como se o Senhor Jesus, quando fala, eu imagino essa paz de Deus que excede o entendimento, guardando corações e mentes em Cristo, é aquela coisa assim que o Senhor nos pega e nos acarinha, né? Nos abraça, nos traz para pertinho dele e nos guarda nele mesmo. Fala, você está protegido e cuidado aqui. Eu estou cuidando de você. Por isso, que não deixar que a ansiedade domine o nosso coração se torna um fundamento inabalável para esses dias abalados. Porque quando nós agimos do jeito de Deus, nós somos alcançados por essa paz. Quem dá a última palavra em nossa vida é o Senhor, e não as circunstâncias, lutas e dificuldades que eu e você estamos enfrentando. Então a minha oração para você por você nessa noite, meu irmão e minha irmã, você que está nos acompanhando através das nossas transmissões aí nas redes sociais, no YouTube também, eu peço que o Espírito Santo particularize isso no seu coração. Os discípulos disseram para o Senhor Jesus assim, lá em Lucas capítulo 1, verso 37, se não me falha a memória, diz assim, Senhor, aumenta-nos a fé. Jesus está falando para mim e para você nessa noite, olha, eu tenho fé para a sua vida. Essa fé vai gerar uma convicção da minha presença no seu coração. E aí então quando você lutar com as minhas armas diante da ansiedade, quando ela se impõe, quando você domina suas emoções, quando você apresenta as suas ansiedades para mim, eu vou dar paz ao seu coração. Porque a vida com o Senhor é uma vida de fé e uma vida de paz. E as dificuldades? Elas vão acontecer. E os tempos de abalo? Eles virão. E quando tudo parecer perdido, eu coloco nas mãos de Deus. E dele virão as melhores saídas que eu preciso e que você precisa para enfrentarmos a vida. Mas é uma escolha nossa. Não depende, independe da minha, de eu achar bonito ou não. Mas se eu escolho andar com Deus, se eu escolho me relacionar com o Senhor, então essas promessas do Senhor, elas me alcançam e me acompanham. Porque a minha vida e meu coração estão nas mãos dele. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Celestial, eu quero te louvar e te agradecer, porque a tua palavra ela é viva, a tua palavra é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e ela vai até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para nos discernir as intenções do coração. E por isso, Pai, eu quero colocar as nossas vidas e os nossos corações diante do Senhor. Porque o Senhor sabe de tudo que nós precisamos para viver, o Senhor está no controle de todas as coisas em nossa vida, o Senhor conhece de antemão tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós vivemos. E muitas vezes, ó Pai, nós temos fundamentado a nossa vida em fundamentos abalados, em fundamentos abaláveis, sendo que o Senhor nos chama para uma vida de fé, uma vida de paz, uma vida longe da ansiedade. Então eu peço, Deus, que essa palavra penetre no mais profundo do nosso coração e gere vida em nossos corações para que nós possamos
enfrentar e viver essa vida da forma que o Senhor deseja. E que a nossa vida possa estar firmada naquilo que é inabalável. Para que quando os dias de abalo, os dias abaláveis, os dias abalados surgirem, nós estamos firmados no Senhor. Andando com o Senhor. Vivendo com o Senhor. Tendo o Senhor como fonte da nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos passar agora para aquele momento especial do nosso culto, da nossa noite da esperança, que é o pacto de oração. E nós queremos convidar você a entrar nessa aventura de clamor, de intercessão, de busca pelas respostas de Deus em nossas vidas, né? Você pode assumir o compromisso de oração, de fazer essa campanha de oração, né, por 7 semanas, renovando isso, perseverando, crendo que Deus está agindo e que Deus está trabalhando, né? Porque interessante que quando nós oramos e clamamos ao Senhor, não é apenas uma questão da resposta de Deus, mas é o agir de Deus em nós, né? E com esse coração que eu quero convidar você e chamar você para participar conosco desse momento especial, tá bom? Como é que você faz? Abraça, Senhor, faz esse gesto, abraça a resposta. Faz esse gesto que simboliza que pela fé você está abraçando a resposta do Senhor para a sua vida e creia que Ele está agindo no seu coração e na sua vida. Pai Celestial, nós queremos unir a nossa fé, queremos clamar ao Senhor em favor dos nossos pedidos, das nossas inquietações. O Senhor sabe o que cada um de nós precisamos, o Senhor sabe o que cada um de nós estamos buscando no Senhor. Pai, fortalece nossa fé, os nossos passos, tira a ansiedade do nosso coração, para que nós possamos andar contigo e experimentar o melhor do Senhor para nossas vidas. E que possamos, ó Deus, ver as respostas do Senhor para as nossas vidas em todas as coisas. Não apenas naquilo que nós estamos buscando em Ti, mas que nós possamos aprofundar o nosso relacionamento contigo. E as nossas vidas, ó Deus, possa ser o palco da manifestação do Teu amor e da Tua graça sobre cada um de nós. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço, humildemente, clamo ao Senhor, suplico ao Senhor, atende o clamor do coração de cada pessoa que está participando do pacto de oração conosco agora. Então manifesta o Teu poder e a Tua glória sobre nós, ó Deus, que o nosso coração se enche de alegria e que nós também possamos testemunhar dos feitos poderosos do Senhor, das respostas do Senhor, daquilo que o Senhor já está fazendo em nossas vidas. Tudo isso nós colocamos diante do Senhor, na certeza e na convicção de que o Senhor está ouvindo a nossa oração e atendendo o nosso clamor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que bom que você ficou conosco até o final da nossa reunião. Lembrando, hein, domingo, o nosso culto presencial e o drive-in, dentro ali das especificações, né? Faça a sua inscrição se você ainda não fez, tá? Corre lá, porque infelizmente ainda as vagas são limitadas. São 50 vagas aqui para dentro da igreja e mais 18 vagas de carros no estacionamento, tá bom? Mas venha participar conosco, vai ser um culto muito especial, um culto diferente, com muito louvor, muita adoração, né? A palavra de Deus para ministrar a sua vida, e eu tenho certeza que vai ser uma noite muito especial, junto ainda com o nosso culto, a celebração da Santa Ceia, tá bom? E também, se você quiser trazer os alimentos não perecíveis para o nosso amor em ação, você pode trazer no próximo domingo, também que os meninos estarão aí para atender e recolher para a gente os alimentos, para nós abençoarmos a vida de famílias carentes, famílias que estão passando um momento difícil e que precisam da ajuda da nossa igreja, tá bom? Que Deus te abençoe, fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Tchau, tchau.